Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu queria só destacar um exemplo de quando, só retomando aquele pensamento, né, de que a Associação Brasileira de Enfermagem, junto com o Conselho Federal de Enfermagem, foram decisivos nas discussões contra o ensino à distância em enfermagem. A gente sabe que na pandemia nós estamos aí num caráter de excepcionalidade, com atividades síncronas e assíncronas, mas isso não significa a normalidade desse processo. Então, que é totalmente diferente do ensino EAD, que traz como prerrogativa a possibilidade de ter, de fato, esse ensino na sua normalidade à distância. Então, só para vocês entenderem que essas instâncias elas vão lutar, cada um no seu campo de atuação, né, dentro do que é legal, dentro do que é possível, para garantir essa qualidade de conhecimento e de assistência, né, de condições dignas de trabalho, aliás. Tá? E falando um pouco sobre os sindicatos, são órgãos responsáveis pela defesa dos direitos do trabalhador, surgiram com a industrialização e receberam um tratamento especial pela Constituição Federal de 1988. Então, os sindicatos eles não são obrigados, eles já foram. Hoje você se sindicaliza se você tiver o desejo de se sindicalizar. E os sindicatos eles também têm essa prerrogativa de lutar pelos direitos trabalhistas, pelas condições dignas de trabalho, e buscando assessorias, né, possibilitando assessorias aos profissionais de enfermagem, lutando contra algumas condições que ferem a ética no processo de trabalho. E a gente tem aí um exemplo muito forte, que eu vou falar aqui um pouco, sobre o assédio moral. Então, são exemplos importantes desse sindicato, né? Sobretudo em relação aos direitos trabalhistas. A diretoria do sindicato é eleita pelos trabalhadores sindicalizados, a orientação permite aí, favorece uma orientação jurídica profissional, quando você tem essa necessidade, dúvidas. Então, o sindicato ele tem essa possibilidade de te amparar dentro dessa orientação jurídica. E quando o enfermeiro perde o emprego e precisa solicitar o desligamento, também há um cuidado, uma atenção dos sindicatos. Então, tenho muito atenção e tenho essa necessidade de pertencimento das suas entidades de classe, tanto para a Associação Brasileira de Enfermagem, quanto para o Conselho Federal de Enfermagem, com os CORENs, e também os sindicatos, a importância que eles têm na vigilância das condições de trabalho da enfermagem. A natureza dos sindicatos, a pessoa física de direito privado, ou seja, ninguém é obrigado a se sindicalizar, né? A gente paga aí um dia equivalente a um dia mensal, né, esse desconto, mas é equivalente a um dia de trabalho. Então vai depender do quanto você ganha. Então não tem um valor específico para um valor específico para todos. Então dependendo do valor do que você ganha. Não chega a ser um valor alto. Eu falo porque eu sou, assim, por mim, eu sou sindicalizado na DUFERJ, né? Então, professores da UFRJ, e é um valor pequeno, mas que também a gente precisa garantir que seja bem gerido, né, em prol das condições dignas de trabalho, entre outras questões. A principal atribuição do sindicato é a defesa dos direitos trabalhistas. Então, resolução de conflitos, aconselhamento jurídico, acordo coletivo de trabalho, entre outras questões. E também os serviços relacionados a esses sindicatos variam de acordo com cada sindicato, tá bom? Então, queria dizer para vocês, já que eu mencionei, eu queria destacar aqui por fim a importância do sindicato, né, desse aconselhamento jurídico, mas também, dependendo das circunstâncias do Conselho Regional de Enfermagem e das diferentes condições de trabalho, mas principalmente o sindicato, sobre o assédio moral. A gente precisa conhecer primeiro o que é assédio moral para poder combater, né? Então, e prevenir, consequentemente. Perdão. Então, no trabalho em saúde, em contexto onde nós temos aí muitos conflitos, uma tensão, né? Você lida o dia a dia
com uma atenção importante, mas isso também vai se estender às demais áreas de atuação profissional. Nós podemos ter aí o assédio moral. E o que é assédio moral? Eu vou falar aqui uma definição que é por Freitas Elone Barreto, 2008, que dizem o seguinte: o assédio moral pode ser definido como uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que ocorre no ambiente de trabalho e visa diminuir psiquicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional. Então é preciso primeiro estar atento ao que é um assédio moral. Às vezes você tem um assédio moral, inclusive coletivo, e não se dar conta. É só vocês lembrarem aí do bullying. O bullying é o mesmo processo que ocorre, a recorrência desse processo agora no campo do trabalho. Aí você vai ter o assédio moral. Ele pode ser pontual, eu posso ter um assédio moral pontual? Pode ser, mas o assédio moral, para se configurar como assédio moral, deixa eu só organizar aqui meu microfone que saiu aqui, ó. Para se configurar como assédio moral, dizer para vocês que a recorrência é importante a gente vigiar, tá? E dúvidas, o aconselhamento jurídico do sindicato é muito importante, dependendo da circunstância, Ministério Público, a ouvidoria da instituição. O importante é que a gente se mobilize. A gente às vezes enxerga o assédio moral acontecendo com outro colega, a gente precisa estar atento para orientar esse colega. Tá? Então vocês precisam realmente entender que esse assédio moral é problema, inclusive, de saúde pública, porque nós temos algumas consequências para a saúde do trabalhador. E eu vou mencionar aqui algumas delas. Por exemplo, nós temos consequências psicopatológicas, que envolvem ansiedade, apatia, insegurança, depressão, melancolia, irritação, insônia, mudança de humor, pânico e fobias, pesadelos. Nós temos consequências psicossomáticas, hipertensão arterial, crises de asma, taquicardia, doenças coronarianas, dermatite, cefaleia, dores musculares, gastrite, e nós temos também consequências comportamentais do assédio moral, agressividade contra si e contra os outros, aumento do consumo de álcool e outras drogas, isolamento social, desordens de apetite. Então a gente percebe que o assédio moral é um problema de saúde, que pode ser de saúde pública, quando não há medidas realmente cabíveis, né? Uma vigilância, denúncia, orientação. Isso tudo impacta para todos nós no âmbito do trabalho em saúde, né? O assédio vai implicar na saúde do trabalhador, nas condições dignas de trabalho desse trabalhador, e isso tudo vai refletir na sistemática do processo de trabalho. Tá certo? Então, gente, só para recapitular, essa aula não tem nenhum conflito de interesse, ela é especificamente para a turma, é uma aula breve, apenas para poder vocês perceberem a importância das entidades de classe. Junto desse vídeo vai também, o link desse vídeo vai também uma bibliografia para que vocês possam aprofundar suas leituras acerca das entidades de classe da enfermagem, tá bom? Um grande abraço, qualquer dúvida estamos à disposição.